Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o segundo livro de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 15 e o capítulo 16. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia para acompanhar. Segundo Reis, capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias, e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Amazias dormiu com os seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. E no ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria 6 meses. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Azarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porém, Manaém, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Manaém feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tirza, porque não lhe tinha aberto, e os feriu, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mau aos olhos do Senhor todos os seus dias, se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de ferir o reino na sua mão. E Manaém tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dar ao rei da Síria, para cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Manaém e tudo quanto fez, porventura, não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Manaém dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no poço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com eles estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas,
e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Do ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, e a Belbet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Razor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. 35 anos de idade tinha quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Tão somente aos altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, resistiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra.
E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele e, de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirá nele, porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cinzas das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou-o de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado, que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acás, o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Concluímos assim a leitura de hoje. Feche os seus olhos, posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora, Senhor, cada vida, cada alma que está acompanhando a leitura da tua doce palavra. Todos os dias aprendemos coisas novas, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, para entender as tuas leis, as tuas verdades. Pai querido, glorificado seja o teu santo nome. Tu és o nosso Pai que está no céu, santificado seja para sempre o teu nome. Que venha a nós o teu reino, que sempre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu te apresento cada pessoa, cada vida, cada alma, cada lar, que a tua palavra tenha entrado, Senhor. Santifica, purifica, livra de todo mal. Cobre, Senhor, com teu sangue e reveste com teu poder. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.